frère, dis-lui que Dieu te bénisse. Oh, Deus seja louvado, apesar da chuva, realmente vocês vieram muito. Que Dieu soit loué, même avec la pluie, vous êtes venus beaucoup. Ok, Deus te abençoe. Amém. Vamos pegar a Bíblia. Somos batizados da célula sanguínea. Prenons le livre de Matthieu, on va parler sur nous sommes baptisés dans la cellule du sang. E o próximo domingo, Le dimanche prochain, voltamos na nossa lição sobre a coluna de fogo. O próximo domingo vamos falar sobre como a coluna de fogo velou o profeta Moisés. Ainda não chegamos no nosso tempo, vocês sabem? Então vamos falar sobre isso o próximo domingo. Mas a chegada da viagem, cheguei ontem, então gosto sempre de fazer brecha para com a lição que nós deixamos. Então vamos ler Mateus 1. Lisons dans Matthieu 1, verso 18. dans verset 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Viram? Viram? Algo aqui chama atenção. Quelque chose ici attire notre Aqui attention. Mateus está a contar como foi o nascimento de quem é. Ok. E no fim diz, achou-se ter concebido do Espírito. Desde aí ninguém mais foi nascido pelo Espírito Santo. Depuis lors, personne était né du Foi Saint-Esprit. pela primeira vez. C'était pour la première Que fois uma mulher, qu'une femme, sem assexual, sans l'acte sexuel, sem se ajuntar com homem, sans s'unir avec un homme, ficou concebida. E vai ser dito que veio do Espírito. Você pode dizer que esse bebê espiritual veio de Deus, mas a sua gravidez não foi pelo Espírito Santo. São duas coisas diferentes. E será que você pode dizer já amém? Amen. Deus abençoe, pode sentar. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Estou pedindo licença. Je demande excuse. Oh, ia esquecer, temos realmente, gostei muito do pastor Jessé, ele deu relatório, fez o resumo, está lá no canal do pastor Durval, da igreja do pastor Durval, ele deu relatório das reuniões dos pastores, eu disse, este aqui é especialista. Il a donné un rapport sur les réunions de pasteurs. Je me suis dit, mais celui-là, vraiment, c'était un spécialiste. Então, ele mandou saudações a nós, junto com o pastor Alex Crispi, a vocês todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Il nous a envoyé les salutations avec le pasteur Crispy, en nous tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok, vamos falar sobre que nós somos batizados da célula sanguínea. Nous allons parler sur nous sommes baptisés dans la cellule du sang. Quer dizer que nós somos batizados Cela veut dire que nous sommes baptisés dentro da célula. dans la cellule, là-dedans. Dentro da célula sanguínea. Dans la cellule du sang. E com isso, Et avec ça, vai nos ajudar. cela va nous aider. Porque muito continua de se comportar mal. Pourquoi beaucoup de gens continuent à se comporter mal? Porque alguns ainda não receberam a palavra, mas está dentro de uma igreja da mensagem ou da denominação. Pourquoi certaines personnes n'ont pas encore reçu la parole, mais ils sont dans une église de message? Não estou a falar da educação. Je ne parle pas de l'éducation. Não estou a falar para se comportar bem moralmente. Je ne parle pas de se bien comporter moralement. Mas estou a falar de Deus, o Criador. Mais je parle de Dieu, le Créateur. Habitar no ser humano. Vivre dans l'être humain. É um mistério. C'est un mystère. E isso é possível hoje. Et
cela est possible aujourd'hui. Que Deus que criou o céu e a Que terra le Dieu qui a créé le ciel et la terre habitar dentro do ser humano o pecador. puisse habiter dans l'être humain le pécheur. E aquele ser humano Et cet être humain seja uma habitação. soit un lieu d'habitation. Não é momentaneamente, Pas pour un peu de temps, mas seja realmente uma habitação. mais qu'il soit réellement un lieu E d'habitation. quero dizer a vocês, Et je veux vous dire, através dessa mensagem, à travers ces messages, através do regresso à travers le retour da coluna de fogo, de la colonne de feu, isso é possível hoje. cela est possible O aujourd'hui. Satanás vai te dizer Satan te dira que isso é impossível. que cela est impossible. Vai mostrar suas falhas. Va te démontrer tes erreurs. Mas quero te dar uma boa notícia. Mais je vais te donner une bonne nouvelle. Que o Deus Criador do céu e da terra Que le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, hoje foi prometido aujourd'hui a été promis nesses últimos dias. dans ces derniers jours. Esse Que Deus ce Dieu de não ser uma imaginação. de ne plus être une imagination, Não é intelecto que trabalha, pas l'intellectuel qui travaille, mas o verdadeiro Deus. mais le véritable Dieu. Viver no ser humano, Habiter dans l'être humain, andar com o ser humano, marcher avec l'être humain, falar através do ser humano. parler à travers l'être humain. Aleluia! Hoje é possível. Aujourd'hui, c'est possible. E a noiva Et l'épouse, não é que viverá, pas qu'elle vivra, mas a noiva, mais l'épouse, presentemente, dans le présent, já está na matéria. elle est déjà dans la matière. Nós não estamos aí a Tarsis, não. Nous ne sommes pas Tarsis. entrés d'aller vers Tarsis. Non. Non. Estamos aí aonde? A Nínive. Nous allons vers Ninive. O Jonas pagou até o seu bilhete, Jonas avait même payé son billet pensando que ele pode fugir à presença de Deus. en pensant qu'il pouvait s'enfuir de la présence de Dieu. O Jonas pagou Jonas avait payé o barco. les boîtes. Não é que alguém pagou para ele. Pas qu'une autre personne l'avait payé. Ele tinha dinheiro no bolso. Il avait l'argent dans sa poche. Ele próprio pagou. Lui-même a payé. Leia a Bíblia. Lisez la Bible. O Jonas disse, Jonas avait dit, não vou ir no que na Nínive. je n'irai pas vers Ninive. Vou ir no Tarsis. J'irai vers Tarsis. O profeta disse Le assim: prophète dit ceci. nós não estamos aí no Tarsis. Nous n'allons pas vers Tarsis. Nós estamos aí aonde? Nous allons vers Ninive. Pouco importa as dificuldades. Peu importe les difficultés, Não há nada il n'y a rien que pode te qui afastar peut t'éloigner da presença de de la Deus. présence de Dieu. O importante é Ce qui est important você seja o eleito. est que tu sois un élu. Se você é o eleito, Si tu es un élu, seja que vai pagar dinheiro même si tu vas payer ton argent para fugir pour s'enfuir da presença de Deus, de la présence de Dieu, a baleia vai te engolir. la baleine va t'engloutir. A baleia está onde que tu estás. La baleine, elle est là où tu es. Oh, estou a falar aqui. Aujourd'hui, je parle ici. Não é a toda a igreja. Ce n'est pas à toute l'église. Estou a falar Je parle a grupo dos eleitos à un groupe des élus que está aqui no tabernáculo de... qui se trouve ici dans le tabernacle de Luanda. E eu sou deles. Et je suis un parmi eux. Você, Toi, falo a você. je parle à toi. Você mesmo. Toi vraiment. Você quem é? Toi qui? Des eleitos que está aqui. Un des élus qui se trouve ici. Estou a falar a você. Je parle vraiment à toi. Que se você Si toi, paga até tu passagem payes même le billet para se afastar da presença de Deus, afin de s'éloigner de la présence de Dieu, fugindo, en s'enfuyant, não vais tu conseguir. n'arriveras pas. Você vai pensar que estás a fugir, Tu penseras que tu es en train de s'enfuir. mas já fugir Mais pendant
que tu fuis, não vai chegar a Tarsis. tu n'arriveras pas vers Tarsis. Vai assustar. Tu vas te rendre compte. Vai se encontrar aonde? Tu vas te retrouver à Ninive. E a noiva arrebenta. Por quê? Pourquoi? Há algo de especial. Il y a quelque chose de spécial. Sem Jesus Cristo, Sans Jésus-Christ, não há nada que podia acontecer. rien pouvait se passer. Voltamos a Mateus. Bem, pode projetar Mateus por enquanto. Rentrons vers Matthieu. Todos os profetas Tous les prophètes, esperavam Jesus Cristo. ils attendaient Jésus. Branham Branham esperava quem é? attendait Jésus-Christ. O nosso único refúgio, Notre seul refuge, a única esperança. le seul espoir. Ele podia se manifestar a Abraão, Il pouvait se manifester à Abraham, a Josué, à Josué, a à Jeremias, Jérémie, a este aqui, aquele aí. à celui-ci, celui-là. Mas o grande problema, Mais le grand problème, ele devia nascer. il devait être né. Como o Espírito vai nascer? Comment un esprit peut être né? Como Deus, o Criador, vai ser nascido? Comment le Dieu, le Créateur, peut être né? É por isso, C'est pour cela, escuta bem, écoutez très bien, a única religião la seule religion que fala do novo nascimento qui parle de la nouvelle naissance, é a religião do Senhor, c'est la religion du Seignor Jésus-Christ. Todas as religiões, Toutes les religions, não tem nenhuma religião il n'y a aucune religion que fala do novo nascimento. qui parle de la nouvelle naissance. Tudo é moral, Tout c'est moral. não tem vida. Il n'y a pas de vie là. Mas no cristianismo, Mais dans le christianisme, o seu antigo homem, son ancien homme, a sua antiga natureza ton ancienne nature, morre ça meurt. e você torna uma nova pessoa. Et tu deviens une nouvelle personne. Você sabia Saviez-vous que alguém vai te odiar, pourquoi quelqu'un va t'haïr? mas você não consegue odiar? Mais toi-même, tu n'arrives pas à haïr personne. Você se sente incapaz Tu te sens incapable de odiar. de haïr quelqu'un. Por que você não consegue odiar? Pourquoi tu n'arrives pas à haïr A quelqu'un? coisa que você não consegue fazer. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Por que não consegue fazer? Pourquoi tu n'arrives pas à faire? Alguém te faz mal, Quelqu'un, tu fais mal. não tem desejo de lhe Tu amaldiçoar. n'as pas le désir de le maudire. O que te passa contigo? Mais qu'est-ce que se passe avec toi? Nós não somos pessoas normais. Nous ne sommes pas des gens normaux. Amen. Você não é uma pessoa. Tu n'es pas une personne normale. Você é uma pessoa dupla. Tu es une personne de double. E que estou a ver aqui Et ce que je vois ici é maintenant dirigido est dirigé com um homem forte par un homme fort que está dentro de você. qui se trouve à l'intérieur de vous. Se acerta, arrebenta, amém. A única religião La seule religion que tem novo nascimento. qui a la nouvelle naissance. Logo quando o mestre chegou, o meu mestre, o seu mestre chegou, Dès que notre maître est arrivé, mon maître, ton maître est arrivé, falou alguém, il a dit à quelqu'un, religioso, un religieux, velho un vieux homme, de Israel. il avait dit, Se você não nascer de novo, si tu ne naîtras pas de nouveau, não pode ver. tu ne peux même pas voir. Ver quer dizer Voir veut dire compreender. comprendre. Ai, 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 aleluia! Não podes Tu compreender ne peux même pas comprendre o reino de Deus. le royaume de Dieu. Ora, Regarde, ora, regardez. o nascimento de Jesus Cristo foi assim. La naissance de Jésus-Christ était
comme ça. Foi como Mateus. Mais Matthieu, c'était comment? Ele está contando uma história vivida. Il est en train de raconter une histoire vécue. Algo que aconteceu. Quelque chose qui s'est Olha, passé. o nascimento de Jesus Cristo Regardez, la naissance de Jésus-Christ foi assim. s'est passé comme ceci. Foi como Mateus. C'était comment, Matthieu? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, Étant Marie, sa maman, fiancée à Joseph, ainda não estava vivendo na mesma. ils n'étaient pas encore ensemble. Não. Non. Estava no período de noivado. Ils étaient dans les fiançailles. Durante aquele período, Pendant cette période, José não podia tocar Maria. Maria não podia se deixar tocar por José. Joseph ne pouvait pas toucher Marie et Marie ne pouvait pas se laisser toucher par Joseph. E o Mateus continua, nos diz, antes de se ajuntar, Et Matthieu continuant, il dit qu'avant de se rassembler, achou-se elle s'est trouvée ter concebido être grosse do Espírito. du Saint-Esprit. Lá atrás, a audição tá boa? Ok, obrigado. Então, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Elle était trouvée enceinte du Saint-Esprit. Oh, Como o Espírito Santo comment le Saint-Esprit vai engravidar a mulher alheia? va mettre enceinte la femme de notre homme? Porque não era solteira. Parce qu'elle n'était pas célibataire. Como vai fazer algo sem autorização do dono? Mais comment il peut faire quelque chose sans l'autorisation du Seigneur? Mas olha o mistério. Mais regardons le mystère. O dono da mulher, Le Seigneur de cette femme, o dono da mulher, le Seigneur de cette femme, le propriétaire, le propriétaire, o dono daquela mulher, le propriétaire de cette femme, ele também se encontrava lui aussi s'est trouvé dentro da promessa. dans la promesse. Ele também aguardava Lui aussi attendait a vinda la venue daquele de bebê. ce bébé-là. Aleluia! José, Joseph, não fica chateado, ne soyez pas irrités, porque o Simeão disse: parce que Simeon avait dit, meus olhos mes yeux viram ont vu a salvação de. le salut d'Israël. O Simeão chamou aquele bebê. Simeon avait appelé ce bébé-là. Não é que o bebê trouxe a salvação, Pas que cet bébé a apporté le salut, mas aquele bebê, mais ce bébé-là, ele próprio lui-même, é a salvação. est le salut. Eu no seu lugar não vou ficar colado no banco, vou ficar de pé para dizer Si c'était moi à ta place, je ne resterais pas collé sur le banc. Je serais debout pour dire Amen. aleluia. Amen. E o José Et Joseph começou já a procurar. a commencé déjà à chercher, Olhou Maria, à regarder à Marie. porque José foi viúvo, antigo na matéria. Parce que Joseph était un veuve, était un ancien dans cette matière. E Maria era virgem. Et Marie était vierge. Olhou À Maria. regarder à Marie. Meus olhos também caiu na Maria, fineza. Olhou Maria. À regarder Marie. Mas eu sou conhecedor. Mais moi, je suis expérimenté. Maria. Marie, Vem. venez ici. O que aconteceu? Qu'est-ce que se Porque passe? Maria guardava essas coisas. Parce que Marie a gardé ces choses. Imagina qual é a situação. Você, moça, vai fazer o quê? Imaginez-vous, toi, une jeune fille, qu'est-ce que A tu lei fais de là-bas? Moisés está escrito: Dans la se loi. você se encontrar nesse estado, vai ser apedrejada. Parce que dans la loi de Moïse était écrit que si tu seras trouvé dans cet état, tu serais lapidé. E o José estava dentro dos seus direitos Et José avait le droit de renunciar. de renoncer, réprimander. Porque algo que não ia bem. Parce que quelque chose ne marchait pas. Maria contou Marie a rencontré cela a José: à Joseph. olha, Regardez. pouco importa a sua situação. Peu importe ta situation. Se você
está dentro da promessa Si tu te trouves dans la e promesse que não estás a entender nada, et que tu ne comprends rien, não desiste, continua. n'abandonnez pas, continuez. Ei! Aleluia! Amen. Ele estava dentro da promessa. Il était dans la promesse. A promessa não conta todos os detalhes. La promesse ne rencontre pas tous les détails. E Maria já tinha detalhes. Et Marie avait déjà les O détails. anjo veio, L'ange o anjo dit, falou. l'ange a dit. José ficou assim. José était comme ça. Disse, minha Il a dit, esposa. ma propre femme. Meu irmão, Mon frère, é bom te receber em casa. je vais te... É bom alguém te receber em casa. C'est bien que personne tu ôtes la maison. Alguém. Que quelqu'un t'ôte la maison. Ah, é bom que alguém te receber a casa. C'est mieux qu'une autre Te personne. receber carro. Tu reprends ta Te voiture. receber bebida. Tu reprends Te receber fazendas. recevoir tes biens. Mas Mais te receber mulher te reprendre ta femme. é o seu trono. C'est ton trône. José ouviu a história. José a écouté l'histoire. Irmão Branham Frère Branham, está fazendo o cenário. fais le scénario. O José sem saber. Joseph, sans savoir, No fim, à la fin, ele próprio arrebentou. lui-même avait dit Amen. Diz algo de especial. Il a dit quelque chose de spécial. Eu tenho confiança. J'ai confiance. Não vou levar isso fora. Je n'apporterai pas ça dehors. O que aconteceu? Qu'est-ce que s'est passé? Deus queria encontrar um meio Dieu voulait trouver un moyen para se espalhar, pour para se dividir. se diviser. Deus habitava só em um homem. Dieu habitait dans un seul homme. Quando Deus estava em Moisés, Deus estava só em. Quand Dieu était en Moïse, était seulement dans Moïse. Quando Deus estava em Josué, Quand Dieu était en Josué, estava especialmente somente dentro de. il était spécialement et uniquement en Josué. Deus andava com o povo de Israel, mas não estava em cada um deles. Dieu marchait avec le peuple d'Israël, mais il n'était pas Em cada um en deles. chacun d'eux. Deus estava somente dentro de quem é. Dieu était seulement en Moïse. Então Deus não ficou satisfeito. Alors Dieu n'était pas satisfait. Deus disse, Dieu a dit, e o resto do povo le reste du peuple, é meu povo. c'est mon peuple. Eu não quero ficar só com Branham. Je ne vais pas rester simplement en Branham. Não quero ficar só em Moisés. Je ne vais pas rester simplement en Moïse. Eu quero também Je penetrar. vais aussi pénétrer. Aleluia! Quero também habitar Je vais aussi habiter dentro do ser humano. dans l'être humain. Se você é a mais fraca desse tabernáculo, Si tu es la plus faible de cette tabernacle, se você é o mais fraco desse tabernáculo, si tu es le plus faible de cette tabernacle, há um segredo a un secret para Deus habitar dentro de você. pour que Dieu puisse habiter en toi. Deve levantar aquele desejo. Je dois élever ce désir-là. Tá sabendo quando você quer algo, Tu vois, quand tu fais quelque chose, você pede isso a Deus. tu prends ça à Dieu. Sabe quando você ama sua esposa? Tu fais quand tu aimes ta femme. Sabe quando você ama alguém? Tu fais quand tu aimes quelqu'un. Você tem saudade de lhe ver. Tu as soif de le voir. Não tem amor sem saudade. Il n'y a pas d'amour sans le désir de se voir. Ah, quando você ama alguém, Quand tu aimes quelqu'un, você deve ter saudade dela. tu dois sentir le désir de le voir. Pega aquela saudade, Prends cette désir fort. deseja o Espírito Santo na sua. Désirer de même le Saint-Esprit dans ta vie. Deus te disse, Dieu a dit, eu quero me espalhar. je vais me diviser. Eu quero habitar. Je vais habiter. Não é só em um homem só. Pas dans un seul homme. Quero habitar em todos. Mais je vais habiter en eux tous.
Meu irmão, mon frère, minha irmã, ma soeur, você aqui toi ici, seja uma habitação. sois un lieu d'habitation. Aleluia! Amen. Naquele momento, Dans ce moment-là, o irmão Brian me falou: frère Branham parle. você não será lixeira. Tu ne seras pas Poubelle. une poubelle. Você não será lixeira Tu ne seras pas une poubelle a ouvir o mal, pour écouter le mal, a complotar o mal. à contempler le mal. Você não pode odiar. Tu ne peux pas haïr. Você não pode. Tu ne peux pas le O faire. corpo pode enganar, Ton corps peut te tromper. mas alguém de força, Mais quelqu'un te force. alguém de forte, Quelqu'un plus fort está dentro do seu coração. se trouve dans ton cœur. Amen. Ele disse: Il a dit, agora vou fazer o quê? maintenant qu'est-ce que je veux faire? Vamos rápido, porque não vamos demorar. Vamos ler Branham. Allons rapide parce qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps. Prenons Branham. Daqui a pouco vamos terminar, hein? Dans peu de minutes, on va terminer. Vamos ler o profeta. Lisons le prophète. Na pregação, Dans la prédication, vocês estão vivos? Na pregação, dans la prédication, notre position en Christ. nossa posição em Cristo. Le 16 janvier 55P. 16 de janeiro 55P. Escuta só o título. Écoutez simplement le Notre titre. position en Christ. A nossa posição em Cristo. Você vai entender Tu vas comprendre que você não é qualquer. que tu n'es pas n'importe qui. Se o seu irmão é qualquer, você não é. Si ton frère est n'importe qui, toi tu n'es pas. Se a sua irmã é qualquer, você não é. Si ta soeur est n'importe qui, toi tu n'es pas. Se o seu marido é qualquer, você não é. Si ton mari est n'importe qui, toi tu n'es pas. Se a sua esposa é qualquer, você não é. Si ta femme est n'importe qui, toi tu ne l'es pas. Aleluia! Amen. Parágrafo Paragraphe 27. 27. Ah, isso quebra meu coração. Cela brise mon cœur. Premièrement, Primeiro, devenant croyants, tornando-se crente, nous étions sans Christ, nós éramos sem Cristo, sans Dieu, sem Deus, sans espérance dans le monde, sem esperança no mundo, condamnés à mourir. condenados a morrer. Puis Dieu, Depois Deus, par sa grâce, pela sua graça, nous a élus, nos elegeu, nous appelle à Christ. nos chama a Cristo. Nous l'attendons. Nós o ouvimos, À lui, a Ele, la vie, a vida, nous appeler depuis la cellule de sang. nos chamados da célula de sangue. Oh, Oh, meu Deus! mon Dieu, Isso é um mistério. c'est un mystère. Ele está nos chamando Il est en train de nous appeler a partir da célula do sangue. à partir de la cellule du sang. Ai, ai. Eu, Moi, naturalmente, sou filho de Miguel Sebastião Camalando naturellement, je suis fils de Miguel Sébastien Kamalando e de Maria Nsalambi. et de Maria Nsalambi. Claro, Camalando também. Bien sûr, Kamalando aussi. Fisicamente, Physiquement, fui nascido entre os dois. j'ai été né entre le deux. Mas espiritualmente, Mais spirituellement, não tem nada ao Senhor Miguel Sebastião Camalando. il n'y a rien de monsieur Miguel Sébastien Kamalando. Não temos laço On n'a pas de loin com Miguel Sebastião Camalando. avec Miguel Sébastien Kamalando. Mas eu tenho laço Mais j'ai un lien com o Senhor. avec le Seigneur Jésus-Christ. Imagina, Imaginez-vous, ele está me chamando il est en train de m'appeler a partir da célula. à partir de la cellule.
Eh, Et olha, regarde, quero colocar uma pergunta. je vais vous poser une question. Tem aplicativo, Il y a un applicatif. você coloca a pergunta, te responde. Esse aplicativo, a tecnologia, a ciência artificial. Tu poses la question, ils te répondent. Ces applicatifs, l'intelligence artificielle. Coloquei a pergunta, J'ai posé la question. respondeu. Il a répondu. Coloquei, J'ai posé la question. respondeu. Il a répondu. A mesma pergunta, coloquei de novo. La même question, j'ai posé encore. Me perguntou, Il m'a demandé. você é ser humano? Est-ce que tu es vraiment un être humain? Porque ele pensou que eu não estou entendendo. E ele me perguntou, será que você é ser humano? Il m'a demandé, est-ce que tu es vraiment un être humain? Eu me matei de rir. J'ai commencé à rire. Agora eu pergunto você, Maintenant, je vous demande, será que vocês são filhos de Deus? est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Será que você pode ver que você foi chamado a partir da célula sanguínea? Est-ce que tu peux voir que tu es appelé à partir de la cellule de sang? Essa célula sanguínea é de quem é? Cette cellule de sang appartient à qui? Não somos divididos aqui. Nous ne sommes pas divisés ici. Carnalmente somos divididos. Charnellement, nous sommes divisés. Eu sou de Miguel Sebastião. Moi, j'appartiens à Miguel Sébastien Kamal. E você? Ambrose Armindo. Amigo, Ambrose Armindo. Armindo, eu sou o pai. Eu sou de Miguel Sebastião Camalano. Somos diferentes, hein? Você é do Armindo, eu sou do Miguel Camalano. Somos separados. E cada um aqui Et chacun ici tem onde que ele saiu. a d'où il vient. E te colaram uma tribo lá atrás. Et ils t'ont collé une tribu derrière toi. Somos divididos. Nous sommes divisés. Somos separados. Nous sommes séparés. Mas Mais há sangue il y a un sang que te chama. qui t'appelle. Aleluia! O Satanás não pode brincar com você a partir de... Satan ne peut plus blaguer avec toi à partir d'aujourd'hui. Amen. Não é o pastor que te chamou. Ce n'était pas le pasteur qui t'avait appelé. Não é alguém que está aqui que te chamou. Ce n'est pas quelqu'un qui se trouve ici qui t'a appelé. Você é chamado Tu es appelé a partir da célula sanguínea. à partir de la cellule de sang. Aleluia! Ei. Será que vocês são eleitos? A vida pode aparecer mal. La vie peut paraître très mal. O navio está assim, tipo que vai afundar. Le navire, comme s'il va se noyer. Não fica com medo. N'ayez pas peur. Fala ao seu coração. Dis à ton cœur, Se o navio afundar, si le navire va se se noyer, estou fora da vontade de Deus, si je me trouve dehors de la volonté de Dieu, a baleia vai me engolir la baleine va m'engloutir e vai me repor et va me répondre na vontade perfeita de... dans la volonté parfaite de Dieu. Aceita, Acceptez, aceita, acceptez, aceita, acceptez, aceita. acceptez. Ei, Amen. já curvamos, On a déjà fait la courbure. cada um de nós, Chacun de nous, chamado appelé a partir da célula sanguínea. à partir de la cellule de sang. Onde que sairá o Satanás? D'où viendra Satan? O Satanás vai sair da onde? Satan va venir d'où? Para cortar esse laço. Pour briser cet lien. Hein? Quem é o Satanás? Qui est Satan? Vai sair da onde? Il viendra d'où? Eu, Camalando, Moi, que fui chamado j'ai été appelé a partir da célula à partir de la cellule de sang.
aïe, aïe. Le prophète a dit, hein? Le prophète dit, Saisissez-vous cela. vocês entendem isso? Hein? É tanto elevado. C'est tellement élevé. O profeta disse, hein? Le prophète demande, Será que vocês estão compreendendo isso? est-ce que êtes-vous en train de comprendre? Captar a visão? Comprenez-vous? Oui, nous venons confesser nos péchés Depois, nós viemos confessar nossos pecados et nous sommes baptisés pour la rémission de nos péchés. e somos batizados para a remissão dos nossos pecados. Ensuite, on fait passer par le sang. On nous fait passer par le sang jusqu'à ce que la cellule de sang, Depois, nós somos passados pelo sangue até que a célula de sangue. nous passons par l'aspersion du sang. Nós passamos pela aspersão do sangue. Puis par le Saint-Esprit, Depois, pelo Espírito Santo, nous sommes baptisés somos batizados à l'intérieur no interior de cette cellule de sang. desta célula de sangue. Olha, Regarde, o nascimento de Jesus Cristo. la naissance de Jésus-Christ. Antes de ficar junto, Avant de se trouver ensemble, Maria ficou concebida Marie était enceinte pelo Espírito. par le Saint-Esprit. O que Deus fez? Qu'est-ce que Dieu a fait? Aquele Jeová de Moisés, C'était Jéhovah-là de Moïse que andava com o povo de Israel, qui marchait avec le peuple que d'Israël, tinha desejo de entrar no ser humano. qui avait le désir d'entrer dans l'être humain. Ele fez que Qu'est-ce qu'il a fait? criou dois germes. Il a créé deux germes. Criou masculino, Il a créé le masculin, criou também feminino. il a créé aussi le féminin. E ele fez que Qu'est-ce qu'il a fait? entrou dentro. Il est entré là-dedans. Deus se fez pequeno. Dieu s'est rendu petit. Entende isso? Se fez pequeno. Dieu s'est rendu petit. A grande coluna de fogo La grande colonne de feu que descia qui descendait na montanha sur la montagne e o povo morria, et le peuple mourait. falava Il parlait na forma de trovões. sous la forme de tonnerre. Gou, 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 gou. Ele disse: Il a dit, o tempo chegou. le temps est arrivé. Quero habitar Je vais habiter dentro do Camalandoa. en Kamalandoa. Se você não tem ele dentro de você, Si tu ne l'as pas en toi, o mundo que estará dentro de. c'est le monde qui sera en toi. Vai ver a irmã. Tu verras la sœur. Quando estive no Brasil, Quand j'étais au Brésil, quando voltamos, quand on est rentré, teve 2 dias j'ai eu 2 jours de controlar vosso TikTok. de contrôler vos TikTok. Que coisa! Quelle chose. Ainda temos mundana e mundano aqui. On a encore des mondains ici. Tá lá. Un se trouve là. Tá lá. Il se trouve là. É pouco. C'est un peu costaud comme ça. Mundano. Mondain. Até no TikTok tem hino do mundo. Même dans les TikTok se trouvent les chants du monde. Há casado aqui. Il y a des mariés ici. TikTok. TikTok. Qual é o objetivo e motivo? Quel est le motif et l'objectif? Qual é o motivo? Quel est le motif? Alex, Roberto, se casou com Becky. Agora vocês estão lá, o casal, a postar. Qual é o motivo? Quel est le motif? Qual é o motivo? Quel est le motif? Posso prolongar a lista. Je peux prolonger la liste. Vocês ainda são mundanos. Vous êtes encore des mondains. Alguém que foi chamado Quelqu'un qui a été appelé a partir da célula à sanguínea partir de la cellule de sang já é liberta. a déjà délivré. O mundo faz. Le monde le fait. Você também faz. Toi aussi tu le Qual fais. é a diferença? Quelle est la différence?
partir d'agora, À partir de maintenant, vocês que criaram conta no TikTok, vous qui avez le compte dans TikTok, a partir de à agora, partir de maintenant, fecha vossas contas. fermez vos comptes. Vocês todos de pé, não estou de pé. Nous tous debout, Casado, solteiro, mariés, viúva. célibataires, veuves, hommes ou femmes. Levanta a mão. Levez vos mains. Se é para negócio, Si c'est pour les affaires, você é a irmã que está no Portugal, que mete mulher mundana. Meu Deus. Levanta vossas mãos. élevez vos mains. Vocês prometem Vous promettez que vão fechar vossas contas? vous allez fermer vos comptes. Senta, senão vou continuar a citar vossos nomes. Tem uma lista longa. J'ai une longue liste. Quando você publica, Quand tu publies, seja que eu não estou seu contato, même si je ne suis pas ton contact, entra. Eu próprio não sei como esse aplicativo entrou no meu. Tá. Tem, publicou. Tintin a publié. O seu irmão está ausente. Fala a ele para fechar. O Júnior, fala a seu irmão para fechar. Até hino do mundo. Même les gens du monde. Mas às vezes pode estar aqui. Amém. Parfois il peut être ici, Amen. Mas por que não vai falar amém no TikTok? Mais pourquoi tu ne dis pas Amen dans TikTok? Qual é a sua doença? Quelle est ta maladie? Se você tem negócio, Si tu as une affaire, faz o seu negócio profissionalmente. fais tes affaires de forme professionnelle. Agora você chega lá. Maintenant tu arrives là. Ei, vocês não vão me aguentar. Vous n'allez pas me supporter. Quem é que não vai te aguentar? Qui ne va pas te supporter? Hein? Quem é que não vai te aguentar? Qui n'allait pas te supporter? A mulher está aqui. La femme est ici. Mulher Femme está aqui. est ici. Você simplesmente tem só um corpo. Tu as simplement une chair. Você nunca foi chamado a partir da célula. Tu n'as jamais été appelé à partir de la cellule de Puis sang. par le Saint-Esprit, Depois pelo Espírito Santo, nous sommes baptisés. nós somos batizados. Não é à l'extérieur. Pas à l'extérieur. Nous sommes baptisés Somos batizados à l'intérieur. no interior. Alléluia. Somos batizados Nous sommes baptisés no interior à l'intérieur desta célula de sangue. de cette cellule de sang. Et nous avons communion les uns avec les autres. Temos comunhão uns com os outros. Pendant que le sang de Jésus-Christ, Enquanto que o sangue de Jesus le Cristo, Fils de Dieu, o Filho de Deus, nous purifie de toute iniquité. nos purifica de toda iniquidade. Oh là là! Oh, que coisa! Vous y êtes! Aí está você. C'est ce dont nous avons besoin. É o que nós precisamos. D'abord, Primeiro, positionnellement, posicionalmente, venir à Christ. vir a Cristo. Hein? Venir à Christ Vir a Cristo par le... pelo sangue derramado. Quem é que te chamou? Qui t'a appelé? A sua mãe Ta maman. vai parar no caminho. Tu vas t'arrêter dans O le seu chemin. pai Ton papa. vai parar no Tu caminho. vas t'arrêter dans O le seu chemin. irmão Ton frère. vai parar no Tu caminho. vas t'arrêter. Mas se foi chamado Mais si tu as été appelé posicionalmente positionnellement pelo sangue, par le sang, não há nenhuma coisa que vai te mandar il n'y parar. a rien qui pourra t'arrêter. Quero te dizer, Je vais te dire, seja Deus ele próprio. même Dieu lui-même, hein, Irmão Bana me diz que seja Deus já é tarde. Frère Branham dit que même Dieu lui-même, c'est tard pour lui. Já é tarde. C'est déjà tard. Ele não pode mais te tirar. Il ne peut plus t'ôter. Aleluia! Deus fez o quê? Qu'est-ce que Dieu a fait? Criou os 12 germes. Il a créé le dé germe. Deus entrou Dieu est entré dentro da célula dans
la cellule, dentro da hemoglobina sanguínea. dans l'hémoglobine du sang. O grande Jeová Les grands Jéhovah se escondeu lá. s'est caché là. E foi por isso, quando o bebê nasceu, C'est pour cela que quand cet bébé était né, a coluna de fogo desapareceu. la colonne de feu est disparue. Amen. Escuta! Écoutez, Quando aquele bebê entrou no ventre, quand cet bébé est entré dans le ventre, a coluna de fogo, la colonne de feu est disparue. Jeová no Antigo Testamento, Jéhovah de l'Ancien Testament est disparu. o ministério de Moisés, Le ministère de Moïse est disparu. o ministério de Josué, Le ministère de Josué est disparu. aleluia! Amen. Ai, ai, ai. Será que podemos ficar de pé e dizer glória a Jesus Cristo? Glória a Jesus Cristo! Gloire à Jésus-Christ. Onde que estava Jeová? Où se trouvait Jéhovah? Onde que estava o Deus de Moisés? Où était le Dieu de Moïse? Ele criou, encontrou uma outra habitação. Il avait créé, il avait trouvé un autre lieu d'habitation. Estando lá, Étant là, controlava o mundo. il contrôlait le monde entier. Estando lá, Étant là, controlava o reino dos anjos. il contrôlait le royaume des anges. Estando lá, Étant là, nenhum demônio podia tocar o Filho de Deus. aucun démon pouvait toucher un fils de Dieu. Nunca o poder sair da mão dele. Le puissance n'est jamais sorti de ses mains. Desde o início, Depuis le début, na eternidade, dès l'éternité, até hoje. jusqu'aujourd'hui, Nunca o poder saiu da mão. jamais la puissance est sortie de ses mains. Estou controlando hoje. Je suis en train de contrôler l'air. Vamos. Allons-y. Ele entrou lá. Il est entré là. Se fez pequenino. Il s'est rendu petit. Se fez pequeno. Il s'est rendu petit Dentro do ventre. dans le ventre. Será que Est-ce que, vocês acreditam croyez-vous na Bíblia? à la Bible? Será que vocês acreditam no William Marion Branham? Croyez-vous à William Marion Branham Que ele é o enviado de Deus hoje? qu'il est l'envoyé de Dieu aujourd'hui? Irmão Branham me disse. Frère Branham dit, Quando ele fez isso, quand il a fait cela, tem aqui, mas para ganhar um tempo não vamos ler. j'ai cela ici, mais pour gagner du temps, on ne va pas lire. Maria não sentiu nenhuma sensação. Marie n'a eu aucune sensation. Depois dele seja nascido, Maria guardou a virginidade. Après qu'il était né, Marie a gardé la virginité. Aleluia! Amen. Maria Marie não sentiu nada. n'a rien senti. Se Maria podia sentir sensação. Si Marie pouvait sentir une sensation, Desculpa, a Briana me disse. Então, Excusez-moi. Deus tinha feito adultério com quem? Com Maria. excusez-moi, mais Branham dit que alors Dieu avait commis l'adultère avec Marie. Mas Maria Mais Marie não sentiu nada. n'a rien senti. O anjo falou L'ange avait dit da promessa. de la promesse. E Maria disse: Et Marie avait dit seja-me feita qu'elle me soit faite segundo a sua. selon tes paroles. Quando Maria arrebentou, amém. Quand Marie avait répondu amen à cela, A fecundação foi feita dentro da. la fécondation a eu lieu au mari. A palavra tornou uma realidade. La parole s'est rendue une réalité. A palavra tornou-se carne. La parole s'est rendue faite chair. E a noiva nos últimos dias arrebentou. Amen.
Quando falo a vocês, Quand je vous dis, deixa os bruxos tranquilos. laissez les sorciers tranquilles. O bruxo não pode te fazer, Les sorciers ne peuvent rien te faire. O seu trabalho Ton travail está debaixo do sangue do Senhor, se trouve sous les sangs du Seigneur Jésus-Christ. O seu nascimento, Dans ta naissance, você que não está a nascer, toi qui n'as pas d'enfant, recebe o nascimento, reçois des enfants. recebe os filhos, Reçois des enfants. seja fértil. Sois fertile. Se não encontra emprego, Si tu ne trouves pas d'emploi, não coloca isso na conta da bruxaria. ne mettez ça dans la compte de la sorcellerie. Você foi chamado Tu es appelé a partir da célula do... à partir de la cellule du sang. Pode arrebentar, amém. Jeová Jéhovah desapareceu. est disparu. Você vai dizer, Tu diras, mas a pomba que apareceu, la colombe qui était à Paris. Deus fez uma demonstração Dieu avait fait une démonstration para dizer pour dire ao mundo publicamente au monde publiquement que o Jeová que vocês adoravam, que le Jéhovah que vous adorez, porque Israel parce que Israël duvidava, doutait, falou a eles, l'avait dit o Jeová que você adorava, que le Jéhovah que vous adorez, Jeová, 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 tá aqui il est ici na carne, dans la chair humaine. Por quê? Pourquoi? Ele queria confirmar. Il voulait confirmer. E Jesus Cristo dizia aqui, Jésus-Christ disait quoi? quando ele foi nascido, Quand il était né, bebê, bébé, no berço, dans le o berceau, profeta le disse, prophète dit, foi bebê, était le bébé Jéhovah. foi bebê, Était le bébé Jéhovah. vamos nós todos, foi bebê, Était le bébé Jéhovah. foi bebê. O Satanás deve ouvir isso hoje. Foi o bebê. Était le bébé Jéhovah. Amen. Vocês podem entender Vous pouvez comprendre porque ele dizia: pourquoi il disait o pai está onde? O pai está onde? le Père est en moi. Eu e o pai somos. O Felipe perguntou: Philippe a demandé, mostra-nos o pai. montre-nous le Père. E isso é suficiente. Et cela nous suffit. Mostra! Montre-nous. Ele respondeu: Il a répondu. há muito tempo, Il y a longtemps. há muito tempo Il y a longtemps que eu que moi, estou com je vocês. suis avec vous. E você, Felipe, Et toi, Philippe, nunca me viste? tu ne m'as jamais vu. Aleluia! Que me viu? C'est lui qui me voit. Que me viu? C'est lui qui me voit. Viu quem é? A vu le Père. E Jesus Cristo Et Jésus-Christ guardava Jeová. gardait Jéhovah. O corpo não foi Deus. Le corps n'était pas Dieu. O corpo foi de nós. Le corps était un de nous. Mas Deus, o Jeová, estava lá. Mais Dieu, Jéhovah, se trouvait là-dedans. E ele devia libertar, devia liberar. Et il devait libérer cela. Dentro daquele sangue Dans cette sang-là, que não foi de José. qui n'était pas de Joseph. Foi uma criação C'était une création. para Deus adquirir o corpo. Afin que Dieu puisse avoir le corps humain. Para Deus adquirir o sangue. Afin que Dieu puisse avoir le sang. Então entrou no ventre. Alors il est entré dans le ventre. Maria, vou repetir, não senti nenhuma sensação. Je répète, Marie n'a senti aucune sensation.
E quando ela andava, Et pendant qu'elle marchait, foi todo Deus. pendant qu'il marchait, c'était tout Dieu. Todo Deus. Tout Dieu. Quando Jesus andava, Quand Jésus marchait, foi todo c'était tout Dieu. que andava onde? Aqui na... E todo Deus Tout Dieu. olhou os fariseus. A regardé le pharisien. Disse a ele: Les a Eu? moi, sou o pão de vida. je suis le pain de vie. Vossos pais Vos pères comeram pães lá no deserto. ont mangé de pain là dans le désert. E todos, Et tous sont morts. mas que me come eu. Mais celui qui mange mon corps Tem a vida. a la vie éternelle. Qual é essa padaria que está fazendo pães da vida? Quelle est cette boulangerie qui est en train de fabriquer le pain de la vie éternelle? E esse pão Et ce pain não era dois, n'était pas deux era pains, só. c'était un seul pain. Disseram, Ils ont dit, ele disse: il a dit, vosso pai, vos pères, Abraão, Abraham, ficou votre père, feliz étaient dans la joie de ver o meu dia. de voir mon jour. O vosso pai Abraão Votre père Abraham comeu junto comigo. a mangé avec moi. Isso foi suficiente. Cela, c'était suffisant. Disseram, Ils ont dit, esse filho ilegítimo cet enfant illégitime que nasceu só hoje. qui est né en peu de temps, Quando que você viste Abraão? quand est-ce que tu as vu Abraham? Ele arrebentou de novo. Il a répondu. Antes de Abraão Il existir, a dit encore, avant qu'Abraham fût, eu sou. je suis. Amen. Aleluia! Por quê? Pourquoi Aquela coluna de fogo cette colonne de feu-là que andava em cima do Israel, qui marchait au-dessus d'Israël, aquela coluna de fogo cette colonne de feu que protegia Israel, qui protégeait Israël, aquela coluna de fogo cette colonne de feu que falava a Moisés, qui parlait avec Moïse, aquela coluna de fogo cette colonne de feu que abriu o mar, qui a ouvert la mer, aquela coluna de fogo cette colonne de feu entrou no vento da s'est entré dans le ventre de Marie e foi nascido et il était né como ser comme un être humain. É por isso C'est pour cela, o nome do combate, le nom de combat, o nome da guerra, le nom de guerre, o nome da vitória. le nom de victoire. Deus venceu. Dieu a vaincu. Deus venceu o pecado. Dieu a vaincu le péché. Deus venceu a doença. Dieu a vaincu la maladie. Deus venceu a predisposição. Dieu a vaincu la prédisposition. Mas venceu tudo isso Et il a vaincu tout ça no corpo do Senhor. dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. O nome da guerra de Deus. Le nom de guerre de Dieu. Só é o nome, Senhor. C'était le nom Seigneur Jésus-Christ. Tudo que vocês pedirem Tout ce que vous demanderez, não é o nome de Jeová, pas dans le nom de Jéhovah, não é o nome de Branham, pas dans le nom de Branham, não é o nome de Josué, pas dans le nom de Josué, mas em nome de Jesus mais Cristo. au nom de Jésus-Christ. Você vai Vous receber. le recevrez. É o nome da C'est le guerra. nom de guerre. Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Levanta agora a sua voz. Levanta a sua voz. Élève Levanta a sua ta voz. voix, élève ta voix.
voix. Feche seus olhos, levanta a sua voz. Fermez tes yeux, élevez ta voix. Levanta a sua voz. 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 Élevez ta voix. O Espírito Santo está aqui. Le Saint-Esprit est ici. Se ele que te chamou, Si c'est lui qui t'a appelé, fica cheio do Espírito soyez Santo. remplis du Saint-Esprit. Fica cheio dele. Soyez remplis de lui. Fica cheio do Espírito Soyez Santo. remplis du Saint-Esprit. Fala a Deus. Parle à Dieu. Fala a Deus. Parle à Dieu. Os diáconos porteiros para andar. Que les diacres et les huissiers puissent marcher. Para andar. Marcher. Fala a Deus. Parle à Dieu. 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 Fecha seus olhos. Fermez tes yeux. Fecha seus olhos. Fermez tes yeux. Os demônios vão Les sair. démons vont sortir. Vai receber a Tu libertação. vas recevoir la délivrance. Vai receber o desejo do seu Tu coração. vas recevoir le désir de ton cœur. Tudo que você pedir ao Pai, Tout ce que tu demanderas au Père. em nome do Senhor Jesus Au Cristo. nom du Seigneur O Jésus-Christ. tempo chegou Le temps est arrivé. que você possa receber Que tu puisses recevoir o desejo profundo do seu coração. le désir profond de ton cœur. Cada fala a Deus. Que chacun parle à Dieu. Yesu yo kufela kinga humo na kipasi mingi na eku lusu waki omi pesa kimbeka Yesu yo kufela kinga omo na kipasi mingi na eku lusu owaki omi pesa kimbeka o makambo batiaki likolo na yo ofungola kibono o batatoli olia lokuta baya aki okimaki o makambo batiaki likolo na yo ofungola
lembeka tala makambo batiaki likolo fungola kimono batatoli ya lokuta bayaki okimagiri etalembidi embidia letu kakuleni kulimu dalamagi zalufunuza talembidi amabu makambo batiaki likolo nayo ofungola kimono batatoli ya lokuta bayaki okimaki iwate ondima kiliwa ya somo lokolamo sumuki ponama sumunangai omipesakite otalamakamo batiaki likolo nayo ofungola kimono kote batatoli ya lokuta bayaki okimaki otalembidie ya mambu makambo batiaki likolo ofungola kimono batatoli ya lokuta bayaki okimaki iwate. E neste momento, En ce moment, a presença de Deus está aqui. la présence de Dieu se trouve ici. Nada é impossível. Rien est impossible. Para a salvação, Pour le salut, Ele te chamou a partir da célula sanguínea. il t'a appelé à partir de la cellule de sang. E para a sua cura, C'est pour ta guérison. pouco importa o seu problema. Qu'importe tes problèmes, Quando Jeová quand Jéhovah foi liberado dentro de Jesus Cristo, était libéré de Jésus-Christ, Ele disse: il a dit, agora todo poder me foi dado maintenant tout pouvoir m'est donné nos céus entre les ciels e na terra. et sur la terre. Ele nos disse: Il n'a pas dit, tudo que nós vamos pedir ao Pai, em nome de Jesus Cristo, vamos receber. il a dit que tout ce que nous demanderons au Père au nom de Jésus-Christ, nous recevrons. Seja que estás cansado, Même si tu es fatigué, levanta sua mão direita, élève ta main droite, murmurando o seu desejo.
Murmurer en toi ton désir. Aproveita da visitação de Deus. Profite de la visitation de Dieu. Levanta simplesmente a sua mão, murmurando o seu desejo, o seu recado. Et levez simplement ta main en murmurant ta requête. Se você está amarrado Si tu es lié e sente que você está amarrado, et tu sens que tu es lié, que a sua vida, que ta vie, que você tem essa fraqueza, aquela fraqueza, que tu as cette faiblesse e là, sente ainda uma predisposição familiar, tu sens encore une prédisposition ou familiale, espiritualmente você é fraco, ou spirituellement tu es faible, em nome de Jesus Cristo, au nom de Jésus-Christ, tudo que vocês pedirem ao Pai, tout ce que vous demanderez au Père, vão receber. vous recevrez. Fecha seus olhos, Fermez tes yeux, porque os demônios vão sair. parce que les démons vont sortir. Os demônios estão a sair. Les démons sont en train de E sortir. você tenha respeito. Ayez du respect. Pai celestial e Pai eterno, depois de ouvir a sua palavra, nossas almas estão cheias do Espírito Santo. Nossas almas desejam ainda você ainda mais. Oh Pai, nos aproximamos de Ti com a palavra, com a promessa que foi dita assim, que tudo que nós vamos pedir ao Pai em nome de Jesus Cristo, nós vamos receber. Pai, Tu disseste lá no Calvário, na cruz, tudo foi cumprido. O demônio, não há nenhum demônio que escapou, que não foi vencido. O mundo das trevas foi vencido. Com isso, Pai, tudo de mal que está perturbando o seu filho ou sua filha, saia em nome de Jesus Cristo. Pai celestial, ninguém sair daqui aflito, ninguém sair daqui doente, ninguém sair daqui vazio. Enche do Espírito Santo. Perdoa os pecados desse povo. Leva esse povo debaixo do sangue. Pai, cada um seja chamado a partir da célula. Pai, para ser batizado no interior. Algo de especial se passar nele. Oh Pai, quando você entra, o ódio sai. Quando você entra, o mal sai. Quando você entra, fofoca sai. Quando você entra, tudo de mal sai. Penetra nas nossas vidas. Seja uma habitação. Pai celestial, deixamos todos nas suas mãos. Deixa os ofícios desse tabernáculo nas suas mãos. Deixa os pastores que pregam aqui nas suas mãos. Abençoa o pastor Emazo. Abençoa todos. Deixa os ofícios nas suas mãos. Guarda cada um, porque disseste que cada ofício representa a sua igreja. Seja louvado em tudo. Vai a cada um de nós. Possa que o Espírito Santo nos conduzir. A nossa vida, a vida de cada um, seja uma vida abundante. Seja uma vida abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a sua vitória na vida de cada um. Obrigado, Pai Celestial. Pedimos, oramos ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nos lares onde que não tem paz, passa naqueles lares. A sua paz entrar nesses lares, onde que tu pode viver. Em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, nós dizemos amém. Glória, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia,
Levanta suas mãos. Aleluia. Vencer. Oh, glória, glória. Aleluia. 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 Glória. Aleluia. Mais uma vez, Pai Celestial, nós todos levantamos nossas mãos e dissemos: o seu nome seja louvado. Obrigado, Pai Celestial, do seu poder, da sua presença. Possa que os anjos que estavam aqui acompanhassem cada um de nós. Abençoe o culto de quarta-feira. Nos abençoe o domingo. Nos deixamos nas suas mãos. Possa que os anjos que estavam aqui acompanhar cada um até o seu destino. Aproveitamos e deixar o nosso país nas suas mãos. Abençoe nossas autoridades. Seja louvado em tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos dizer glória a Jesus Cristo? Glória a Jesus Cristo. Amém. Saúde ao seu irmão, fala a ele. Deus te abençoe. Foi chamado a partir da célula. Fala a ele. Você foi chamado a partir da célula. Fala a ele. Tu étais appelé à partir de la cellule de sang. Dis à lui. Fala a ele, fala a ela. Dis à lui, sœur, frère. Você foi chamado a partir da célula sanguínea. Tu as été appelé à partir de la cellule de sang. Ei, José, Cabam, fala a ela. Cada um fala a seu irmão. Que chacun puisse dire à son frère, à Foi sa sœur. chamado a partir da célula sanguínea. Tu as été appelé à partir de la cellule de sang. Fala a seu irmão, fala. Dis à ton frère, à ta sœur. Fala. Parle. Amém. Podemos agradecer o Senhor Jesus Cristo. Pouvons remercier le Seigneur Jésus-Christ. Ele é maravilhoso, não é? Ele é maravilhoso, não é? Podemos dizer glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Deus abençoe. Pode sentar. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.